cada roda ali, acompanhando. É bonito. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Oi, muito boa noite, estamos chegando para mais um A Voz do Povo. Boa noite, Cáceres, boa noite, Mato Grosso, boa noite, planeta Terra. Boa noite, internautas. Terça-feira, hoje é 14 ou é 15? Conta aí para mim. Hoje é 15, hoje é 15 de julho de 2026. Estamos iniciando o programa A Voz do Povo. Hoje comemora-se o Dia Nacional da França, dia em que... É engenheiro? O Dia Nacional da França, a queda da Bastilha, o marco da Revolução Francesa, o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. A apresentação é minha, da Silva, o amigo do povo. A produção é dela, Sabina Cardoso. Lá, nos botões mágicos, está ele, Leandro Oliveira. Lembrando bem que hoje nós estamos aqui no estúdio com Lorival Mota, ele que é presidente da ASPEC. É isso, Lorival? ASPEC? APEC. APEC. Uma ligeira correção, por isso que eu fui conferir. O que é APEC? É a Associação... Boa noite primeiro. Né? Meu boa noite da Silva, a todos os ouvintes que nos assistem. Agradecer pelo convite aqui hoje. É um prazer estar aqui com você para a gente fazer algumas colocações referente à pesca no estado do Mato Grosso. Estamos à sua disposição para responder. O que é a APEC? A APEC é a Associação dos Pescadores Profissionais de Cáceres de Mato Grosso. Olha aí, para você que não sabia, aliás, hoje é o dia também mundial do rock, é isso? Dia do engenheiro? Que maravilha, né? Esse pessoal aí que está com a gente nos acompanhando, é sempre um prazer enorme. Daqui a pouco nós vamos ver ali, com o Leandro, as mensagens que irão chegando. E devagarinho a gente vai mandando o recado e também as perguntas que queiram fazer diretamente ao Lorival Mota, o presidente da APEC. Lorival, tem um assunto muito importante que gostaríamos de estar debatendo sobre ele. Festival Internacional de Pesca no município de Cáceres, a Princesinha do Rio Paraguai. O que mudou do Festival de Pesca, que não sei se ainda está, mas era o campeão no Guinness Book. Sempre foi vencedor ali no Guinness Book. E hoje, o nosso Festival de Pesca, no formato que se encontra de anos para cá vem caindo, ainda se encontra no Guinness Book ou ainda há de vir a melhorar ou algo possa ser feito? Na sua opinião. Então, a todos os ouvintes, o cartão postal de Cáceres, Mato Grosso, era o Festival de Pesca Cáceres. Eu tive a oportunidade do primeiro festival de pesca, né? Ainda jovenzinha, ajudava a soltar aqueles peixes que vinham das pescarias, era movimentado. Quem começou na época, o Faquinha, esse povo, nós ajudava a soltar aquele peixe que vinha. Aderbal Míssel. Sadermal, muito. Vários companheiros. Nós pegávamos isca, eu, o filho dele, o Adilson. Então, assim, aí foi melhorando o festival, né? Era lá no centro diocesano, na igreja católica lá, no sábado era aquela festa, vinha gente de todo o Brasil, né? Todos recebiam uma lembrancinha de recordação desse festival, né? Aí ia para a pesca,
tinha pesca motorizada, pesca a remo, então assim, era um trem fantástico. E aí com a evolução do tempo, foi passando, foi ficando mais, eles foram adequando para a motorizada, que era só os motores, foi aumentando. Que antes era só barquinho mesmo, a canoa? Isso. É? Era tradição. Era a tradição, do barco, a canoa de madeira. Isso, 99% era canoas de madeira a remo. A remo. Alguns motorizados, mas era muito pouco. Então, e quando motorizado era motor rabeta? Era rabetinho, motor, nem de rabeta não existia, era motor de popa. Motor de popa. 2 HP, é incrível falar isso. Então, assim, com a evolução do tempo passando, o festival era para a região nossa aqui de Cáceres. Ele era regional? Era regional, vinha gente de todas as redondezas aqui, Mirassol, Quatro Marcas. Até a capital, Cuiabá, vinha muita gente? Vinha muita gente de fora, Goiás, eu lembro que vinha. Então, assim, foi crescendo o festival, foi ficando bonito, né, e começou a aumentar. E dos últimos anos para cá, eu, falar a verdade, tem uns 8, 10 anos que eu não vou mais na praça, desde a vez que aconteceu um acidente lá com um tiroteio, que atiraram o filho do Ivo Mareco. E aí assim foram modificando o festival e é com isso. Antes era aberto, hoje é fechado? Hoje vira. Esse é o motivo. Fechado o motivo de segurança, o que você acha? Esse é o motivo, porque eu vou falar da minha trajetória, eu sou pescador profissional há 40 anos, entrei com minha aposentadoria há uma semana. Você tem curso superior, igual? Sou formado pela ironia do destino, eu sou formado em turismo, sou turismólogo pelo NEMAT, né? Faço parte do conselho do ICMBio, né? Fiz parte do conselho de meio ambiente, então a gente está sempre integrado, faço parte do conselho do Prep Fogo, se não me engano você também faz parte lá do Prep Fogo, nós já tivemos a oportunidade. Já tivemos juntos. Na reserva de Itaiamá, para quem conhece Casas Maravilhas, né? E voltando ao festival, então ele foi virando comércio, virando uma politicagem, e está só regredindo para trás. Então vai perdendo a essência daquele festival com a cara do povo ofertada ao mundo inteiro. Porque você vai lá no festival hoje, já tem uns 8, 10 anos que eu não vou lá, não sei quanto que custa uma aguinha mineral, uma coca, porque é uma exploração, e a nossa cidade não comporta isso. E você não vê aquele fluxo de turistas que vinha de fora, né? Você via barraca na barranca do rio, acampada, o pessoal que vinha de fora. Outros pegavam a casa e alugavam para o turista passar a temporada do festival, era por aí assim? Isso que os hotéis abarrotados de gente? Com certeza, era assim. Restaurantes, rede hoteleira. Você lembra que nós tínhamos o Corimba, nós tínhamos ali do outro lado a Mini praia, tinha outro barzinho. Então, assim, foram politizando e virando comércio. Hoje só pode ir lá dentro com uma coisa que você não consegue andar lá dentro daquele ambiente. Por isso que eu larguei de mão de ir, porque a gente fez parte dos órgãos de fiscalização de meio ambiente e eu não concordei com aquilo ser fechado, porque uma coisa de acontecer, que aconteceu com o filho do Ivo Marreco ali dentro, apesar de toda a segurança, lá é cercado por uma estrutura de metal que não tem para onde a pessoa sair. Então, assim, são várias coisas que o festival deixou a desejar. Agora parece que me falaram que foi reduzido para 3 dias só o festival. Esse ano foram apenas 3 dias o festival chamado Internacional de Pesca. Pois é, então está perdendo a sua essência de festival. Porque o que a gente entende, estudou sobre a questão do turismo, a cidade tem que ser participativa, os cacerenses, os munícipes têm que participar com o seu artesanato, com a sua comida local, né? Lá você vai hoje, você não consegue colocar uma barraquinha, porque é uma exploração, a prefeitura cobra um absurdo. Dessa vez não cobraram, Lorival, para te informar, dessa vez ninguém pagou nada, nem o stand pagou nada, absolutamente nada. Diga de passagem, a gente presenciou e a gente tem que falar aqui, nós trabalhamos com o princípio da verdade. Sim. Então ninguém pagou nada. Isso não justifica, por isso não justifica, uma latinha de cerveja a R$8. Uma garrafinha de água mineral, que custa 75 centavos no supermercado, nas lanchonetes no máximo R$2. Lá era R$6. Um cachorro quente, R$25. Um pastel, R$20. E por aí vai.
Se é tudo de graça, ninguém pagou nada, recebeu a estrutura, recebeu energia, água encanada em cada barraca daquela, bem estruturada, diga-se de passagem, mas se não está pagando nada, por que a exploração em cima da própria população cacerense e dos visitantes? Isso justifica? Não justifica porque na regra do turismo a gente tem que ter a prioridade para os cidadãos que moram na cidade, para ele poder participar, para ele poder dissolver, diluir essa ideia, o que está acontecendo na cidade, porque se você perde o cidadão, aquele que mora no local, não ter a participação, então você também não vai ter o turismo, porque o turismo ele é uma teia de aranha, onde você é o boca a boca. Eu falo para o Da Silva, Da Silva, você é de Goiás, você tem amizade em Goiás, você pode. Então é assim, é um boca a boca. Nós temos que vender esse produto que nós temos para outros estados, para que pessoas, sejam atraídas as pessoas para virem aqui nos visitar e fazer girar o lado financeiro, o mercado. Eu entendo dessa forma. Eu não sei qual é a dinâmica que a atual secretária utilizou, a Alessandra, mas eu vou chamá-la aqui para a gente bater um papo. Por isso, a importância da sua visita, para nós estarmos falando antes, para que ela depois possa nos trazer as verdades dos fatos. O porquê a redução de 3 dias, o festival, o maior festival de água doce do planeta, lá atrás eram 10 dias de festas, caiu para 7, depois caiu para 5 e agora, por último, 3. A premiação. Diga-se de passagem, esse ano parece-me que gastaram 250 mil na premiação. Não é tão ruim. Sim. Mas poderia ser melhor, bem melhor. Barra do Bugres, bem aí pertinho, o total de premiação chegou a 1.700.000, não me falha a memória. Cáceres, 250 mil. Tá? E isso nós temos que avaliar, os prós e os contras. O que você acha? Com certeza, porque, como eu disse, nós somos vendedores assim, o festival ele cresceu de um tanto que todo o estado de Mato Grosso, hoje até o Brasil, copia o modelo original do festival. Isso eu estava vendo no Maranhão, se não me engano, festival de pesca. Então, assim, nós não soubemos nos últimos anos administrar esse festival. Porque uma empresa, quando para ela manter firme, crescer e continuar grande e firme, tem que ter uma boa administração. É como você falou, é um absurdo. Como que uma família cacerense vai num festival pagar R$5 numa garrafinha de água? Isso, imagina você com 3, 4 filhos, 2 filhos, cada um quer um brinquedo, cada um quer comer isso, comer aquilo. Como é que fica esse pai de família, que às vezes a renda per capita dele não passa de 1 salário, 2 salários mínimos? Como é que fica? É triste falar, mas a gente tem que ser realista. Nós somos cacerenses aqui há quanto tempo? Você chegou, nós conhecemos há quanto tempo? Há 41 anos, né, Morival? Tive criança. Pois é. Tive criança hoje, já é vovô, né? Eu aposentei, pois é, nem meus netos tive oportunidade de levar no festival por causa dessa questão de segurança. Eu não fui um dia, já tem uns 3, 4 anos que não vou no festival. Não estou desmerecendo o festival, só que na época, antigamente, era mês de setembro, o tempo está quente, era a Praia do Julião, era aquela movimentação, vinha gente de fora, esqui, skate. Então tinha Havia assim, uma disputa gostosa, amistosa. agora foi mudado O festival alegre, né? Não, e furou a programação daquelas pessoas que vinham, porque setembro é uma época de praia, de calor, então a programação eles voltaram para mês de julho, época de frio. E nós tivemos aí 12 graus, né? Lá no FIP, 12 graus. Isso eu estou te falando que lá eu estava. Nós estávamos trabalhando e deu para passar, sentimos esse peso do frio. Mas um detalhe importante, Lorival, que me chama muito a atenção, no festival, ele sempre era feito numa data em que todos poderiam ir participar, que era após o dia 5, dia 6, não é isso? Isso. Hoje nós tivemos aí o festival exatamente com início no dia 3, onde o servidor público, os servidores do município, do estado, não haviam recebido. Todo mundo duro, não tinha o bereré para levar a sua família. Até a data
foi malversada nesse sentido para o início do FIP. E falando assim, não sai barato para a gente participar. Eu fiquei sabendo, nem sei quanto foi o valor da inscrição, o adulto, o principal, não sei se você tem essa informação, mas vi falar em torno de R$700, 800 a equipe. Aí você coloca lá o combustível, alimentação, isca. Que hoje é cara a isca. Isso então tira condições daquelas pessoas que têm interesse de participar, porque já é um valor muito alto pela premiação. Essa premiação eu acho que são doações que ganha, né, recursos do governo do estado. Então assim, o festival é a única... Parece-me que o Forte Atacadista fez uma doação de R$50 mil na pessoa do senhor Inácio do Grupo Pereira, né? Eu acho que houve uma doação de R$50 mil por parte do Forte Atacadista na premiação. Mas é triste a gente falar assim, né? Nós vemos nossa cidade hoje como que anda, né? A situação, a viabilidade de emprego hoje. A gente tem essas festas que podia atrair muitos empresários por esse Pantanal que nós temos, vários barcos, hotéis aí à disposição. E a gente percebe isso está reduzindo, não aumentou, né? Ao invés de nós evoluirmos na sua linha de raciocínio, nós estamos regredindo. Regredindo, né? Porque você vê os hotéis nossos, é mais pessoa que não está envolvido com a pesca, geralmente caminhoneiro, pessoal que vem para outros fins, não para pesca. Antigamente se via a margem do rio quando você morava ali, aquilo ali era um movimento 24 horas. Moramos na barranca do Rio Paraguai por 8 anos, conhecemos bem, e vizinho da mamãe do Lorival, do seu Mané, pai dele, aquelas famílias ali interligadas, e a gente via um festival muito alegre, a cidade muito alegre, o qual, nesse último festival, não percebemos essa alegria. Percebemos uma agitação que é normal, que o fluxo de veículos aumentou muito na cidade, alguns vieram da região, muito pouco de Cuiabá, mas eu não vi o FIP desse ano contagiante, alegre. Eu, particularmente, não vi. De repente, você, meu amigo internauta, você que está ligado aí, pode ter percebido essa alegria que talvez nós não tivemos essa percepção. Mas eu vou para um ligeiro intervalo e volto já nesse bate-papo legal com o nosso querido Lorival Mota, presidente da APEC. Daqui a pouquinho a gente retorna. E falando de um assunto muito interessante, Lorival, reserva de Itaiamã e suas delimitações, né? Fizeram alguma coisa aí que não está caindo bem para Cáceres e nem para o Brasil, e muito menos para Mato Grosso, porque nós iremos sofrer muito se isso continuar acontecendo no nosso Rio Paraguai, na reserva Itaiamã. Daqui a pouco.
de volta com o nosso convidado Lorival Mota, presidente da APEC, Associação dos Pescadores de Cáceres. Que maravilha, né? Mas, além de presidente, ele é pescador nato. Nem só ele, mas toda a família dele. Viveram, criaram na barranca do Rio Paraguai. Bem no encontro ali da Baía do Malheiros, era Porto Mercadinho antigamente, era Lorival? Porto Mercadinho. Porto Mercadinho. Eu morava ali bem na última casa, Dona Chica, não é isso? A gente conhece bem, por isso dá para a gente estar falando. E sem esquecer dos demais que vivem em Cáceres, pescadores, pessoas que trabalharam incansavelmente para o crescimento de Cáceres, desenvolvimento de Cáceres, a nível de o FIP, Festival Internacional de Pesca, que já foi uma monstruosidade, hoje está passando por um período difícil, mas eu acredito que isso é falta de buscar um pouco de apoio. Mas isso também passa pela política, não é, Lorival? Com certeza. Uma cidade que não consegue eleger um deputado estadual. Difícil. Fica complicado. No bolo da arrecadação do Estado, tem que ter alguém do nosso município para cobrar a fatia desse bolo que o nosso município tem direito. Se não tem ninguém ali para reivindicar, o governo destina para onde ele bem quiser, para fazer a sua política pessoal. É o que está acontecendo com Cáceres há anos, mas essa consciência tem que ser do eleitor, essa consciência é sua. Muitos dos eleitores, não posso generalizar, muitos eleitores vendem o seu voto por merreca, por uma cesta básica, por um tapinha nas costas, por um carguinho, um empreguinho, e nem recebe o empreguinho depois. Passa-se os 4 anos, esse político elege lá de fora, porque ele está vendendo voto para os candidatos de fora, que já sabem que aqui é fácil chegar e garimpar esse voto, porque chega com bereré, né? Mas a consciência é sua. Nem só eu falando vai resolver, mas a consciência é sua. Quem vende não tem direito de cobrar, porque o outro pagou em moeda. Você não tem direito de cobrar nada. Não é isso? Então vamos lá. Lorival, vamos falar um pouquinho da reserva de Itaiamã. Nós sabemos que houve um estudo, houve até encontros, audiência pública, por sinal, uma audiência pública já desenhada, tudo pronto, já estava assinado o decreto, veio aqui para inglês ver, dizendo que era para ouvir a opinião pública a população de Cáceres, mas naquele momento tinha-se mais alunos da nossa querida Unemate, muito mais alunos, e prontos para vaiar aqueles que eram contra aquele projeto de ampliação da reserva de Itaiamã. Você, uma pessoa formada na área do turismo, pescador nato, o que você acha dessa ampliação da reserva de Itaiamã? Você concorda, não concorda? Se não concorda, por quê? E se concorda também, diga por quê. Bem, como se diz, a reserva do Itaiamã foi criada por um decreto do governo federal, né? Quem é responsável por essa reserva é o ICMBio. Nós temos a sede aqui em Cáceres. Foi constituído, né, um grupo de trabalho, os conselheiros, que inclusive você já teve a oportunidade de fazer parte da nossa visita. Do conselho, lá direto na reserva. Junto à reserva Itaiamã. Ficamos um final de semana lá, né? Pô, maravilhoso. Um final de semana. Doido para comer um peixe, mas não podia, não pode pescar ali, é proibido. Então, assim, é um lugar maravilhoso, né? Então, toda a sociedade, todas as entidades são convidadas para ter um representante. Eu estou representando a categoria dos pescadores. Como estarei amanhã, em Cuiabá, na quinta e na sexta, eu faço parte do CPT6, que são as comunidades povos e comunidades tradicionais do Mato Grosso. Vai estar o governador, nós vamos entregar, nós não, o
governo vai entregar várias comendas a todos os representantes, vai ter todo o pessoal da sociedade, tanto o NEMAT, o FMT, Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, Instituto Federal, vão estar recebendo professores, estudiosos. Então, assim, dentro do nosso conselho, dentro do ICMBio, tem a participação de um representante do município, que é o secretário, se não me engano, é o Kish, e lá tem um representante do coordenador de meio ambiente do município, que eu saiba, todas as classes são convidadas, como foi convidado o Sindicato Rural para ter uma cadeira. Então, assim, foi debatido, defendo aumento dessa questão dessa reserva, é que muitos da Silva pouco conhecem. Mas falar de uma coisa... Você é a favor sou da a ampliação da favor, reserva? sou a favor, com certeza. Aumentar o tamanho da reserva? Não, o que aumentou já existia, foi adequado a alguns pontos, os pescadores reivindicou, nossos acampamentos, pegadores de isca estão lá. Como teve a participação do conselho lá, não é conselho não, do representante da categoria dos barcos hotéis. Então, assim, foi um amplo, discutido isso aí. Se alguém não participou, porque não foi participar, porque todos são convidados. O sindicato rural é convidado. O sindicato teve a sua participação e foi contra. Não, aí ele tem direito. Posicionou contra. Não, são contra. Porque tem... tinha ali proprietários de fazenda que perderam a sua propriedade dentro desse decreto. Perderam. Porque eles estavam ali há quantos anos? Vem de geração de suas famílias. Hoje que estão ali, os filhos ocupando aquele espaço. E de repente eles não têm mais o domínio, porque ampliou-se a reserva. Aquela fazenda passa a ser um patrimônio da União e não mais uma propriedade particular. Não é isso? O que eu saiba, que eu fui mostrado, que tem um mapa, você pode acessar o site do Instituto, lá do ICMBio, você vai ver os polígonos, onde que foi aumentado, acrescentou coisa mínima ao redor de toda a área que já tinha essa área. Mas não vai prejudicar o leito do rio, que a reserva pega o leito do rio. Pode ser que essa mesa aqui é reserva do Itaiamã. Tá, isso. Vamos simbolizar isso. Aqui dá bem para a gente fazer esclarecimento disso aí, o que foi acontecido. Então aumentou as suas laterais aqui, tirando onde o pescador, ele ocupa, foi tirado. Aonde pega, que eu saiba, isso já é uma questão jurídica, né? Com nós a gente vai lá, todo mundo vota. Então, o que pega, para se não me engano, são duas fazendas, a parte mais alagadiça que tem. Mais Isso, alagada. é um pântano total. É. Então, Que, aliás, você mesmo me falou isso quando nós lá estávamos. Vamos dar uma volta no campo. Eu pensei que era campo, mas o campo é tudo água. É água, o campo é água. Nós andamos de 8 horas da manhã até 2 da tarde na embarcação, no contorno da reserva de Itaiamã. E não andamos tudo. Não andamos tudo. Ali Liberadas foi lá. o mínimo que nós andávamos. Então, o que vem, todo mundo tem o direito de procurar seus direitos, né? Só que esse aí já não pertence a mais nós, porque nós somos mais de 15 conselheiros lá. Se não me engano. Mas os conselheiros não é exatamente para buscar esta informação? Não, mas a opinião foi bem, o pessoal de Brasília teve aqui. Não, o pessoal de Brasília veio com um discurso pronto, que no qual eu chamei a atenção. Não, mas Eu fiz você- uso da palavra e chamei a atenção. Eu sei, mas você participou da última reunião que já era para. Porque tem atas, você pode fazer esse levantamento junto ao CIMBio, várias A atas. audiência pública só houve aquela, né? Não, a audiência pública, se não me engano, foi aquela só. Tá. Porque é uma. Teria que ser debatida em uma audiência pública ampla. E lá foi uma audiência pública onde a maioria era participante. Eu não sou a pessoa mais correta para dar. Eu tive que ser contra na forma que estava sendo conduzido, porque Eu trouxe vi, um pacote pronto. Com certeza. Só que assim, eu não sou a pessoa indicada para discutir, debater sobre essa legalidade, porque nós somos conselheiros, coloca para aprovação, é igual a Câmara Municipal. O presidente colocou lá em votação. Eu fui a favor, porque o que dá para entender lá, que nós e ninguém ia ser prejudicado pelo que foi mostrado lá nos técnicos lá. Naquele projeto com os dados técnicos que, para o meu ver, maquiaram. Porque se você pegar aqui a proporção desta mesa, dentro do projeto,
do que eles esboçaram ali. Nós vamos ter uma novela que vem há mais de 40 anos da sua idade, né? ZPE. Morre aqui a ZPE, porque o rio vai ser preciso fazer dragagem dele no calado do Rio Paraguai, para as barcaças levarem os produtos da ZPE industrializados na ZPE. E uma vez esse decreto vigorar, matou a ZPE. Acabou a história. Não pode dragar o rio. Se não pode dragar, não há condições de navegar. E como é que você vai exportar? Se a ZPE surgiu exatamente pela hidrovia Paraguai-Paraná. É essa linha de raciocínio que eu acho que o próprio ICMBio e os conselheiros não atentaram para esse detalhe. Por isso eu me posicionei contra, lá naquele momento, da audiência pública, e eu disse, isso aqui já está tudo pronto para empurrar de garganta abaixo, o decreto já foi assinado. E realmente estava, eu tinha informação precisa que já estava assinado. Não discordo da sua opinião, só que é o seguinte, hoje nós temos dentro desse conselho 3 universidades no estado de Mato Grosso. Sim. Como eu sempre falo, o cara menos cara lá, formação sou eu que tenho um curso superior, fiz uma pós-graduação. Lá quem é o menos tem PhD e doutor. Então nós vamos ter que fechar as universidades, deixar os leigos resolver, porque lá estão técnicos. Quem faz hoje pela Universidade da Mato Grosso, caso o professor Dr. Calmir, estudo sobre peixes. Que é uma referência. Que é uma referência para o governo do estado. Ele é uma referência. Fecharam a pesca dos pescadores, né? Foram ouvir um estudo, um cara que veio de Goiás para lá de Pantanal. Que tem a credibilidade de um estudo, uma pessoa desse. Se quem faz o estudo do Pantanal sobre a questão da pesca é o doutor Carolino e outros vários. Como tem estudo sobre as onças pintadas, tem estudo sobre os pássaros, e mesmo aqui dentro do ICMBio, os conselheiros, nós temos Polícia Federal está conselheiro, nós temos Marinha do Brasil, porque a Marinha do Brasil é a primeira para lá. Se o rio tem condições de ser dragado, se tem condições de ser explorado por barcaças. Então são assim, são vários órgãos dentro. Eu vou dizer que quantos fazendeiros tem? Fazendeiro médico, dentista, são pessoas que têm uma condição de raciocínio, de pensamento, que sabem como que funciona a questão. Só que aí cada um vai puxar a sardinha pro seu lado. Não, Então, vou assim, discordar um pouquinho de você. Vou discordar. Pode. Nós temos que analisar que há 40 anos estamos ouvindo falar de ZPE. Quantos políticos ganharam a eleição em cima da ZPE? Mais uma vez o palanque eleitoral foi montado através do senhor governador do estado à época, Mauro Mendes. Mauro Mendes acabou com a pesca do Mato Grosso, os pescadores. Aí é que está o X da questão. Para ele pouco importa a ZPE. O que importa é ele vender os peixes de tanque que ele possui as fazendas juntamente com outros políticos. É isso que os pescadores não entenderam à época. Eles precisavam desovar os peixes das fazendas de piscicultura que existe. Mas é igual você colocou aqui. O pescador, eu deixo aqui o recado. Olha, nós temos uma lista de todos os deputados, já está aparecendo aqui da Silva. Já. Fulano, Cicrano, Bertano, que votou contra nós, os pescadores, as famílias dos pescadores, no estado de Mas vocês são bonzinhos, os pescadores são bonzinhos demais. Daqui a pouco está faltando o camarada desenhando o carro ainda com o nome daquele cidadão que ferrou todos vocês. E ferra caça, porque eu já... Lógico, o progresso... 40 anos de pesca, 60 anos de idade. Eu vejo falar da ZPE. Você conheceu o finado do Barão? O cara perguntou para ele: ô, seu Barão, você vai votar para quem no dia da eleição? Eu vou votar para esse tal de ZPE. Cara, Como se fosse um candidato dele. E a ZPE está aí, não estamos desmerecendo a ZPE, a gente quer ver o progresso para cá, quer ver o desenvolvimento de caça. Mas como é que nós vamos ver o progresso de caça se a ampliação da reserva Tayamã elimina a possibilidade de navegar com os produtos industrializados na ZPE para exportação? Se não pode ser dragado,
Aí criaram uma parte de cima, lá no campo onde nós passamos, eu não sei bem dizer o nome, que pode a embarcação passar por lá. Não vai. Não vai, são barcaças grandes. Tem que ter um calado no leito do rio para essas barcaças. Tem que fazer a dragagem. E não vai poder. No momento que fez a ampliação, não vamos dar jeito, vamos discutir isso depois. Jeitinho brasileiro? É isso que está se propondo? A falta de vergonha, de caráter com os projetos, de querer dar jeitinho brasileiro para enganar o cacerense? É isso que nós temos que estar atentos. Lembrando que se fala CPE de Castro, mente, pensa errado quem diz assim, a ZPE não é de Castro, a ZPE é do Estado de Mato Grosso. Apenas está sediada em Cáceres, com a luta dos cacerenses que tiveram, e aí, diga-se de passagem, em memória, eu quero aqui agradecer pela luta de um companheiro que foi incansável, tirou do bolso, pude estar com ele dias e mais dias conversando sobre hidrovia Paraguai-Paraná e também sobre ZPE, doutor Adilson Domingos dos Reis, em memória, que hoje leva a ZPE o nome de doutor Adilson. Não é isso? Está lá. ZPE. Foi meu professor de pós-graduação. Está aí. Olha as referências chegando. Nós discutimos, debatemos sobre ZPE também, hidrovia, quantas vezes oportunidade na faculdade. Então, assim, Brasil, a gente sonha ver Cáceres. Eu acho incrível, nós estamos no centro aqui de Mato Grosso, tudo para dar certo, ZPE, hidrovia aí. Aí vieram aí com a história de cidades gêmeas. Para quem é essa cidade gêmea? Mas Pra nós você? não temos representante. Mas a cidade gêmeas é para quem? Para você? Não, para quem não. Pô, a cidade gêmeas. O brasileiro vai na Bolívia, vem com o seu produto de lá para cá, perde todos os produtos. Os bolivianos vêm aqui, levam o que querem. Levam o que querem. Compram e levam o que querem. E nós brasileiros não temos o direito de trazer. Cidade gêmeas para quem? Conta para mim. Aí vem uma história aí de um pessoal, que para mim já nasceu morto, free shop. Hã? Eu já vi falar disso. Free shop. Mas nós vamos falar isso depois dos comerciais. Voltamos já já.
sobre CPE, falamos do meu querido e saudoso amigo Adilson Reis, tá ok? Estamos procurando o melhor para que você possa. Está dando chiado, hein? Está dando um chiadinho aí? Melhorou? Talvez seja a camisa, é isso? Captando? Pode ser também. Então vamos lá, vamos ver. Melhorou? Eu estou preocupado com o áudio chegando aí no seu receptor. É por isso que eu estou perguntando. É programa ao vivo. Isso ocorre. Tá? E nós estamos aqui com os técnicos já olhando, observando, para nós corrigirmos esses imprevistos de um programa ao vivo. Isso é normal. Mas, conversando com o Lorival ainda há pouco, ali fora, e ele me fez uma pergunta um tanto inteligente e também capciosa. De que lado que eu estou? Que lado eu estou? Estou ao lado do povo. Lorival, só para você ter uma informação, eu não tenho problema nenhum com ninguém, com político nenhum. Nem A e nem B, nem a favor e nem contra. Aqui no ar, aqui no programa. E por que isso? Porque nós queremos, foi resolvido aí? Continua o problema? Hã? Melhorou? Não? Então nós vamos fazer um outro intervalo e voltamos com essa situação corrigida. Porque não dá para tocar o programa com esse sinal não muito importante que está aí. Um ligeiro intervalo e a gente volta.
um shooting direto aqui para a nossa comunicação, para que possamos dar continuidade. Amanhã, o departamento técnico vai cuidar exatamente do áudio em que nós precisamos emitir para você aí do outro lado. Lorival, nós estávamos falando aqui que nosso compromisso é com a verdade. Não tenho rabo preso com político nenhum, com autoridade nenhuma, nem com delegado, nem comandante de polícia, nem promotor, nem juízes, nem ministros. Não tenho compromisso algum. Aqui é a verdade. Direto. Não tem meio termo. O pau que bate em Chico vai bater em Francisco a qualquer momento, se fizer necessário. Por isso, meu amigo, sinta-se à vontade, dentro dos parâmetros do respeito, sem xingamentos, sem palavrões. Nós estamos aqui aptos a levarmos a mensagem em que o cidadão precisa ouvir do outro lado. Ouvir aqui no Brasil, ouvir fora do Brasil, ou as autoridades a nível nacional, estadual e municipal. Prossiga, Lorival, à vontade. O que você realmente acha de tudo isso que nós estamos falando hoje neste programa em especial? Silvio, eu que agradeço aqui o convite. Eu vou falar relacionado à questão da pesca em caça, principalmente. Há quanto tempo nós vem batendo pela legalização do abate do pescado em caça, pelos pescadores, uma política de pesca que nós não temos, a prefeitura não proporcionou isso aos pescadores, né? Tem uma política de pesca como tem em outros estados, como a gente participa em encontros, né? E Cassis deixa a desejar isso, né? Se aqui nós falamos de peixe, de festival de pesca, tinha que estar primeiramente a prefeitura na frente, dando um apoio logístico para nós, né? Nós trouxemos, eu tive a participação, na época trouxemos um caminhão do peixe aqui, vocês viram falar, um trem, uma estrutura formidável, por várias oportunidades, tentei na prefeitura, consegui 2 pontos para poder ligar, que é um caminhão super moderno, com câmara fria, uma coisa bacana, que tem em outros estados do Brasil. E não conseguimos isso da prefeitura. E eu nem sei onde que esse caminhão está, se já mandaram embora, se apodreceu. Então, assim, porque nós geramos benefício, lucro para o município, juntar todos os pescadores aqui do município, hoje que é arrecadado da... Quantos pescadores nós temos no município hoje, Lorival? Olha, aproximadamente, juntando todos dos representantes aqui... Colônia, associação, quantos pescadores? Mais de 2.000 pescadores. Esse dinheiro que nós recebemos, são 4 meses de seguro-defeso, é investido todo na cidade, nos postos de gasolina, nos supermercados, né? Então, o pescador ele retorna, nós gastamos com gelo, com a fábrica de gelo, nós compramos combustível, supermercado, então entra um bom dinheiro no município, e nós não temos uma política de pesca que agregue esse pescador, as famílias. Você sabe que na Baixada, aí no EMPA, para cá, tem muita pobreza, muito pescador para necessidade, falta de um atendimento médico, e a gente só ouve reclamação, e nunca nós vimos essa política de pesca. Esqueceram do pescador e de outros trabalhadores que nós temos. Só não esqueceram de comer o peixe, né? Sim, mas até esse está escasso, pela dificuldade. Para você ver, inacreditável, a pessoa da prefeita foi contra os pescadores nessa lei que ferrou com todos nós pescadores. Qual lei que você está falando? A lei, do Mauro Mendes? essa que o Mauro Mendes fez prejudicialmente, porque ele mentiu para nós. Nós ficamos 2 anos sem receber o benefício, que essa Assembleia Legislativa atual está aí, 60% votou contra os pescadores, agora mudou de governador, que deu uma chance para o resto dos pescadores receberem, né? Então o pescador estava vivendo de migalhas, e nós não precisamos viver de migalhas, se nós temos esse belo Rio Paraguai. Aí que entra a pergunta que você fez. Sai na rua hoje, vai onde vende peixe nos mercados, nos que revende, você não acha peixe de rio, da Silva, é peixe de tanque, peixe que vem de fora. Isso é uma vergonha para nós, cacerenses. Não tenho a mínima vergonha de dizer isso, uma vergonha. Para você pegar um barquinho hoje, for no rio, levar
vara de pesca, você, a sua esposa, se você não tiver uma carteirinha de pesca, da Silva. Mas o pescador não tem uma cota que pode ser pescado no rio? Sim, tem a cota. Mas eu quero explicar o quê? O que eu quero... Eu vou refazer a pergunta. Os pescadores têm uma cota que pode pescar? E quais são os peixes que ele pode pescar ou não? É uma cota semanal de 125 quilos de peixe. Mas é muito peixe, né? Com certeza. Mas você não pega mais essa quantia de peixe. Porque é inviável hoje você ir no rio, pelos peixes que dava o lucro para o pescador, o governador Mauro Mendes tirou de nós, que é o pintado, o caixara, o dourado, o jaú, né? E a peraputanga, um dos peixes que dava mais lucro para a gente, esses peixes, e foi retirado. E nós ficamos aí 2 anos sofrendo sem receber. Na verdade, o que vocês podem pescar nesses 125 quilos por pescador? O que é que vocês realmente podem pescar e comercializar? Hoje está liberado para pescar o pacu, né, pacu-peba, só peixes inferiores de menos valor agregado para o pescador ter sua renda. Então, só esses aí, pacu-peba, jeripoca, jurupensém. E esse peixe, ele tem um período de você pegar ele. Não é todo ano que você pega um pacu, uma jeripoca. Então, tem os meses, são sazonal, então você tem que ter. E aí, isso vem também prejudicar a cidade, porque o peixe é a alimentação principal do pescador. Fornecemos esses peixes para os ribeirinhos. Então, nós foi tirado esse direito. Isso que nós lutamos de todas as consequências que foi possível de a gente tentar e não tivemos êxito. E continua nessa fase proibitiva. E por isso que eu cobro e falo, a prefeitura tinha que dar primeiro exemplos, como Santo Antônio de Levergé, outros municípios, Rondonópolis, Santo Antônio, todos os prefeitos, se não estava lá, estava o representante defendendo os pescadores. Não deixo de esquecer e agradecer pelo menos a Câmara, os vereadores, todos assinaram um documento dando apoio aos pescadores. A única que não nos apoiou foi a prefeita. Então, inviabilizou tudo isso aí. E hoje não prejudicou só o pescador, da Silva. Sim, toda a sociedade. Na verdade, toda a sociedade. Mas eu quero te fazer uma outra pergunta, além dessa situação que veio prejudicar o pescador e toda a sociedade como um todo, mas nós temos outras informações e gostaria que você nos confirmasse ou não. Quando do fechamento da pesca, a proibição para o estado de Mato Grosso, Corumbá, Ladário, está vindo pescar aqui dentro da reserva do Taiamã, e para eles não é proibido pescar aí. Mas para o nosso pescador, ele não pode pescar lá. Mas o pessoal do Mato Grosso do Sul pode vir aqui pescar praticamente no berço da reserva do Taiamã. Isso procede ou não? Ou é só histórias? Os relatos que nós temos, porque a reserva ela é muito grande, pouco funcionário que cuida. Você conheceu o finado Valdemar, né? Era um xerife lá, conhecia toda aquela região. E hoje, com os que tem lá, mas é verídica, vem de Mato Grosso do Sul e lá pelo tamanho que eles adentram sim, retiram peixe, já tem denúncia, já foram apreendidos alguns barcos, e tanto pescador daqui também, turista, que leva turista, já foi apreendido alguns barcos lá dentro também. Então, a falta de uma organização, mais fiscalização, mais empenho do governo do Estado, né, para dar condições para a Polícia Ambiental, para esses órgãos que fiscalizam, e fiscalizar aqui também, Cássio, a saída do pescado aqui. É uma coisa que eu sempre cobrei e cobro, né, apesar que agora você não pode levar mais o peixe, né, mas se esse peixe está sendo morto lá no rio para consumo, né, porque nós não vendemos peixe, a lei diz que tem que ser levado o peixe comprado numa colônia, numa associação, para o consumo do turismo. Eu não sei como que está isso aí, porque o turista ele vem de fora, ele quer comer o peixe do Pantanal, né? Se está proibido o pintado, o caixara, o jaú, ele não pode matar, né? Agora, quem que garante que não está morrendo esses peixes também? Então, a gente cobra a fiscalização, né, que tome providência
verifica, porque a gente tem várias pessoas que chegam e dizem, nós estamos proibidos de pegar o peixe para trazer para a nossa família, para a gente comercializar, enquanto está solto aí o pessoal matando o peixe. Dorival, já chegamos no horário, nesse momento em Cáceres, em nossos estúdios, 20 horas. E gostaríamos de deixar os microfones aqui dos nossos estúdios, TV A Voz do Povo, para a sua fala final, os seus agradecimentos e dizer que nós estamos aqui para defender a população num contexto geral, mas defender de verdade, dentro do princípio da verdade, da legalidade, respeitando os parâmetros da lei, para que possamos, assim, galgarmos o sucesso que nós tanto almejamos, que é bem informar, levar as informações com clareza para toda a sociedade de Cáceres, Mato Grosso, Brasil e do nosso querido planeta Terra. Fique à vontade, Lorival, para as suas considerações finais. Da Silva, foi um prazer estar aqui no seu programa, um programa aberto, para a gente poder expressar o nosso pensamento, o nosso sentimento. A gente é cacerense, nascido aqui, não sou cacerense que bate no peito e sai falando aí que é cacerense. Eu sou um cacerense que eu participo, né? Amanhã mesmo estarei em Cuiabá, participando junto ao governo do estado, porque nós temos o nosso grupo de representatividade de todos os povos no Mato Grosso. Lá vai indígena, vai pescadores, vai todas as categorias, quilombolas, né? Então, assim, estamos prontos para defender a nossa cidade também nessas questões de meio ambiente, na questão da pesca, que a gente relembra aquela margem do rio Paraguai ali, Dito Gato, Miguel, finado Seu Miguel, era muito movimentada. E aquilo hoje é uma tristeza, você vai lá. Tem a orla. E essa orla aí? Você está satisfeito com essa orla, esse presente do ex-governador Mauro Mendes? Nós mostramos aqui anteontem a orla de Santo Antônio de Levegé, com quiosque, estacionamento, instalações sanitárias. E esse aí com aquela faixa ali para caminhar pedestre, aquela coisa rude, aquele ali, você acha que é orla? Ou apenas um muro de arrimo com a calçada? Então, a gente não é técnico na área, mas a gente comentou com outros companheiros ali, porque está fazendo a famosa orla lá, sem um bate-estaca, né? Então jogaram o cascalho, botaram umas telas, aquilo ali com as enchentes, aquele material... Vai embora, que aquele material é podre, igual o canamento do esgoto que fizeram. Quantos milhões custou ali na época do Pedro Henrique, aquele canal que era para jogar o esgoto para baixo, acabou tudo, um dinheiro público jogado sem benefício para a cidade. Toda a chuva que dá, inunda aqui a Coab, como vocês sabem, todo mundo sabe, quantas pessoas prejudicadas. Então, esse programa é muito maravilhoso, gostei, porque ter outras oportunidades para a gente colocar para a população, que nós não abandonamos a população, nem eu, nem você, que é um batalhador aí. É muito bom o ambiente, né, que você está proporcionando aos cacerenses, vir aqui expor o seu sentimento, sua preocupação, né, e a angústia das pessoas, porque o que eu tenho de colocar, eu coloco. Eu estou colocando as minhas aqui, que foi colocada, a questão dos pescadores, mas com fé em Deus nós estamos conseguindo essa batalha. Eu agradeço ao programa aí, da Silva, obrigado pelo convite. Assim ouvimos o nosso querido companheiro, vizinhos, como fomos na barranca do Rio Paraguai, Lorival Mota, hoje presidente da APEC. E, Lorival, só voltando um pouquinho, não vou voltar o microfone para você, mas nós vamos fazer um outro programa para falarmos do Free Shop. Nós comentamos e saímos pela tangente. Free Shop em Cáceres é uma piada de mau gosto, ao meu ver. De repente, alguém vai tentar me convencer de que eu esteja errado. Porque o Free Shop, você precisa de um capital de, no mínimo, 2 milhões para investir para você ter uma loja do Free Shop. E aqui em casa, se tiver 2, 3... empresários que façam esse investimento de 2 milhões, é muito, é 2, 3 empresários. O restante é só para rico. O Free Shop não vai trazer resultado, não vai melhorar a rede hoteleira,
os restaurantes, bares e similares, não vai gerar emprego como é o prometido e tanta... Mas é politicagem, né? Dito isso... Cacerense usar perfume francês. Nós vamos usar o que mesmo, Norival? Usar perfume francês, como eu vi na fala de uns representantes desse free shop. Cara, a cidade, como eu acabei de falar, é uma cidade pobre. Nós precisamos de movimento com coisas que o cacerense tem condições de acessar, tipo o Festival de Pesca. Tá aí. Você já imaginou no linguajar cacerense? No linguajar nosso aqui do dia a dia. Já pensou, Bugrada, você usando perfume francês? Vai ser um barato. Só o free shop mesmo, né? Mas nós vamos embora e amanhã nós estaremos de volta com mais uma pauta de entrevista e algumas outras matérias interessantes para toda a sociedade mato-grossense, para os nossos irmãos cacerenses. Um abraço para o Rafael, filho do Dilim, aniversariando hoje. Tudo bem aí, Rafa? Um abraço gigantesco, feliz aniversário, que Deus derrame bênçãos em sua vida. E para todos os nossos amigos internautas ligados, aquele abraço e muito obrigado. Até amanhã. E cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.